Estamos na Semana dos Autonomistas de São Caetano. 24 de outubro de 1948 é a data básica desse movimento. Um movimento que chega a 74 anos, né? Lembrando aquela luta, aquela necessidade de tornar São Caetano do Sul independente. E nessa semana, que se transforma numa quinzena e que se transforma em vários meses, a cidade tem lembrado essa data, percorrido as escolas, falando o que foi aquele movimento, o que significou as chapas brancas e as chapas pretas. E nós recebemos hoje, com muita alegria, um amigo de muitos anos, o jornalista, escritor Humberto Domingos Pastore. O Pastore tem percorrido as escolas, falado do movimento e mostrando que São Caetano tem uma história recente, 74 anos, mas uma história muito viva. Parabéns, Humberto. A gente fica realmente muito feliz com isso. E aí você falou a palavra certa. A vida é feita de momentos felizes e de momentos que a gente recorda essa felicidade. Você hoje permitiu que eu tenha a felicidade de estar aqui revendo um amigo nesse programa espetacular e contando a história de São Caetano, que é a minha paixão. Então, ó, eu estou feliz hoje e essa felicidade eu vou recordar para muito tempo. Então, muito grato. Legal. E é interessante, eram 95 líderes autonomistas. A gente fez essa conta assim, quando lançamos o livro da migração, os nomes que apareceram em todas as listas, então deu 95. Hoje dos 95 restam poucos, né, Humberto? Daqueles líderes autonomistas. Isso. A cidade inteira realmente ela pegou fogo para que a autonomia acontecesse. Mas 95 pessoas se destacaram, não só em São Caetano, como também quem ajudou na Assembleia Legislativa, até o governador, na época Ademar de Barros. Então, essas 95 pessoas que chegou, né, a Câmara decidiu que eles são os líderes autonomistas. E temos só 3 vivos, né? Nós temos hoje o Héctor Dalmas, com 102 anos, Mário Porfírio Rodrigues, que fez recentemente, dia 20, ele fez aniversário, 97, e a gente chama de dizer o nosso caçulinha, o Desirê Malaton Neto, que tem 92 anos. Agora, o Mário Porfírio Rodrigues não está aqui, mas ele mandou uma mensagem para você que você dividiu com a gente. Vamos assistir de cara? Sensacional, que bom, que bom. Olha. Com vocês, o nosso amigo querido, lá diretamente da Consolação, né, de São Paulo, Mário Porfírio Rodrigues, jornalista, escritor, é um cara bem legal. Fala, Mário! Daqui a pouco vou fazer 100 anos, são 97. Não é mole chegar até aqui, mas com força, convicção, a gente chega e até consegue fazer alguma coisa. Como nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de criar um movimento autonomista e separar São Caetano, que estava preso a Santo André, preso a um monte de obrigações que cumpria, mandava os impostos colhidos nas indústrias de São Caetano, mandava para Santo André, e aqui mesmo melhoramento nenhum. Então, nós conseguimos, graças a Deus, fazer alguma coisa. Bom, estamos aqui juntos para conversar um pouco e falar sobre assuntos que nos interessam. Enfim, pensar que nós venhamos a ter hoje bons dias é o que eu desejo a todos. Então tá falando. Tá. Mário, muito obrigado, viu? Foi legal, você registrou. E o Humberto estava falando do Gama, o Grupo de Amigos do Movimento Autonomista, criado em 2013. À medida que as lideranças foram envelhecendo, foi criado um grupo para manter viva essa chama. Aliás, quem teve a ideia, quem começou tudo isso foi o Mário Porfírio Rodrigues. Então ele entrou em contato com o Oscar Garbelotto, que na época cuidava do Centro de Memória do antigo IMES, hoje USCS, e lá começou, uma vez por mês, terça-feira, a gente se reunia para falar de São Caetano, e ali nasceu, se fortaleceu, e criou-se então o Grupo dos Amigos
do movimento autonomista, que anualmente não deixa morrer a ideia, criando inclusive a Semana da Autonomia, que é inclusive mérito do Gama, que foi lá na Câmara e incentivou o vereador na época, o Moacir Rodrigues, encampou a ideia e hoje é lei. Tem que ser comemorada todo ano a Semana da Autonomia. Você sabe, né, Humberto, que aqui o ABC hoje é formado por 7 cidades, todas nascidas da primitiva freguesia de São Bernardo, que foi o primeiro movimento, lá em 1812. Você falou semana passada. Eu falei, né? Acho que falei. Na sua coluna. Então, imagina 1812, antes, início, virada do século XIX, 18 para o 19, nós não tínhamos um cartório. Então, para casar, para registrar o óbito, para fazer o nascimento, tinha que ir para São Paulo. Então houve o primeiro movimento autonomista, ninguém mais lembra, 1812. Um segundo movimento foi em 1889, para elevar a freguesia a município. E assim por diante. Com tantos movimentos, nem Mauá, nem Ribeirão Pires, nem Santo André, nem São Bernardo, nem Diadema, nem Rio Grande da Serra celebram, como São Caetano, a sua data maior, a data em que civilmente, né, é criado o município. É isso mesmo. Tudo nasceu no dia 24, você lembrou essa data bem feita. Inclusive, eu costumo sempre dizer nas escolas que lá no nosso brasão tem 2 datas. 28 de julho de 1877, que é a chegada dos italianos no núcleo colonial Tijucuçu. E a data, bem no ladinho, com a mesma metragem, tudo igualzinho, o mesmo peso de importância, 24 de outubro de 1948, que foi um domingo, que foi o dia que aconteceu o plebiscito, quando então 8.500 pessoas falaram, sim, vamos separar. 1.028 falou, não, vamos continuar sendo de Santo André. Mas a maioria ganhou e a partir daí, então, a gente realmente, a cidade de São Caetano, o município de São Caetano, surgiu a partir daí. A gente pode dizer, Humberto, que São Caetano é filha de Santo André e neta de São Bernardo? E bisneta de São Paulo. É verdade. Sabe por quê? Porque São Caetano, vamos dizer assim, um chão de São Caetano, pertencia às terras de Tijucuçu, né? E, inclusive começava ali no Ipiranga, né? Então, a terra de Tijucuçu ia até lá, Rio Grande da Serra. Tudo aqui era uma grande vila de São Paulo. Né? Depois, então, no final do século XIX, criou-se o município de São Bernardo. Aí São Caetano, que era uma vila, vamos dizer assim, de São Paulo, passou a ser vila de São Bernardo. E em 1938 passou a ser vila de Santo André. Até que, não, chega de ser vila. Na década de 40, né, porque bem antes de 48, começou realmente a se debater, discutir como que podemos fazer para que esse vilarejo, vilarejo, povoado, distrito, subdistrito... Você sabe que até que foi colocado assim como segunda zona de São Bernardo. E o Armando Pereira, né, que era Armando de Arruda Pereira, que foi candidato a prefeito de São Bernardo e perdeu, e depois foi ser prefeito nomeado de São Paulo, ele disse, zona já não é alguma coisa, ainda rebaixar São Caetano à condição de segunda zona é complicado. Mas, Humberto, fala pra gente da 2022, como tem sido essa lembrança dos 74 anos da autonomia de São Caetano? O que vocês têm feito? O que o Gama tem realizado? Então, a gente fala que é a semana de 15 dias, porque ela realmente começou no dia 14 de outubro, com um evento vamos dizer assim, do grupo de ginásticas rítmicas de São Caetano. Nós fizemos um evento então, na ginástica rítmica com a dança da Fundação das Artes. Nós fizemos um jogo do vôlei sub-17. Ela falou assim, mas por quê? Isso não tem nada a ver com a memória. Tem, sabe por quê? Foi lá que a gente conseguiu reunir 100 atletas com os pais e mães para a gente falar sobre autonomia. Então, foi jogando vôlei que a gente conseguiu falar. Lá na Fundação das Artes, na metade do evento, do grupo de danças, nós pudemos falar que na década de 1940, um grupo liderado, vamos dizer assim, personalizado na figura de Mário Rodrigues Porfírio, vamos dizer assim,
chega de ser vila. Aqui, olha, nessa época de 1940, o que se morreu de crianças, porque aqui não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha nem hospital. Então aquela água da rua jogava assim no quintal, na rua, e ficava aqueles mosquitos que picavam os adultos, dava febre, e picava as crianças que morriam. Foi uma época que morreu muitos jovens, e isso indignou, principalmente um jovem de 16 anos, que na época era o Mário Porfírio. E ele incendiou a cidade. E é interessante, olha, você falou 1940. Nós encontramos um processo na prefeitura de São Bernardo, já na prefeitura de Santo André de 1940, em que o município se preocupava em ter o seu corpo de bombeiros. Que havia uma industrialização e não tinha corpo de bombeiros. Pegava fogo, tinha que chamar o bombeiro de São Paulo ou até de Santos. E foi feito um levantamento. 40% da força industrial em 1940 estava em Santo André. 40% estavam em São Bernardo. Totaliza 80%. 12% na Vila de São Bernardo. E o restante naquela linha de Mauá, Capoava, Mauá até Rio Grande da Serra. Quer dizer, São Caetano era a principal arrecadadora de impostos industriais, né, junto com Santo André. E tinha todas essas dificuldades. Também Santo André tinha, mas, puxa vida, com tantos recursos, né? E esse foi um dos pontos levantados pelos líderes autonomistas da época. Eles falam assim, aqui nós temos grandes empresas, a GM, a própria Matarazzo, né? Eles que pagavam rios de impostos que ia para a prefeitura de Santo André. Naquela época, 1948, Santo André. Mas não voltava em benefícios para a cidade, para o povoadinho, vamos dizer assim, para o subdistrito que que era um subúrbio de Santo André, né? E aí essa indignação é que fez com que reforçasse e chegasse no plebiscito. Humberto, esse discurso que você tem feito nas escolas? Sim. Desde agosto? Desde agosto. E as pessoas, as crianças, os estudantes, eu sei que você fez também, vai fazer na Academia de Letras, né? Da Grande São Paulo. Então, o tiro de guerra. Onde tem espaço a gente vai lá contar. A Secretaria de Cultura abriu uma oficina de artes e educadores. E eu falei, aqui encaixa bem para a gente começar a dar uma aula sobre a história de São Caetano. E a Secretaria comprou a ideia, né? E a gente tem visitado não só as escolas, porque no terceiro ano do ensino, existe lá um curso que fala sobre a cidade. Então a gente encaixou ali. Mas a gente tem ido também no CISES, que é o Centro de Terceira Idade. Então a gente leva da juventude, tanto para a criança como para o Centro de Terceira Idade. E recentemente eu estive lá no João Nicolau Braido e por sorte tinha assim muitas ex-professoras aposentadas. Elas vibravam, elas diziam, nossa, eu sou um professor e eu nunca tinha ouvido essa questão. Olha, vocês estão de parabéns, é coisa inédita na região, ninguém faz isso, viu? Infelizmente. Já foi feito um pouquinho, mas hoje não se faz. Quem é Humberto Domingos Pastore? Então, você nasceu em São Caetano? Nasci em São Caetano do Sul, em 55, então já era São Caetano, não era a Vila de Santo André. Mas assim, eu sou um amante da história de São Caetano. Eu lembro que quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu falava assim, quando São Caetano fizer 100 anos, eu vou estar lá para participar dessas, que tinha aquelas festejos, dia 28 de julho e tal, né? E graças a Deus isso daí me fez eu virar jornalista, pesquisador. Por 5 anos eu fui diretor do Museu de São Caetano. Então, lembro muito bem disso. Amo tudo que é questão de memória. A assessoria da Cúria da Diocese de Santo André? Por 14 anos eu estive à frente aliás, foi assim, me convidaram ainda no tempo do Nelson, vamos fazer um jornalzinho. Eu falei, não, fazer jornalzinho não, jornalzinho eu faço em qualquer paróquia. Vamos criar o significado de assessoria de imprensa, que não existia nessa diocese. Aliás, eram poucas as dioceses que tinham isso. Então, graças assim, eu saí de lá contente, né? Deixei
implantado a ideia. Lá tem até câmara de televisão, tem um instituto de televisão, de rádio, está tudo montado, a assessoria de imprensa está andando. Aí eu saí, já pode andar. Tá certo. Eu lembro, a ABC Litúrgico, que todo domingo, né, estava lá, eu ficava feliz, eu sou amigo do Humberto, né, o jornalista responsável. Humberto, em 71, quantos anos você tinha em 71? Em 1955 eu tinha 16 anos. Então vou te dar um presente. Em 71, no dia 30 de julho de 71, o grande jornal, não era jornalzinho, O Tambor, lá de São Bernardo, publicou um artigo de um jovem chamado Humberto, que tinha 16 anos. Está aqui o jornalzinho. Tirei uma cópia para você. Se você procurar na página 7, tem a sua primeira colaboração para o jornal O Tambor. Né? Não sei se foi o primeiro artigo seu publicado na imprensa. Eu diria que sim. Graças à menina Edna... de Jesus Trace, que é minha prima. Sua prima. E ela trabalhava na Rezana. Na Rezana, que tinha esse jornal. Olha que jornal grande mesmo, olha quantas páginas aqui, 18 páginas. Então, um jornal mimeografado. Lá que a gente começou no jornalismo. Mas você trabalhava lá, né? Então eu que fazia o jornal, eu trabalhava lá. Né? Olha aí a baixinha, a gente chamava ela de baixinha. Olha, o meu primo, né, ele tem uns pensamentos e eu falei, manda para cá, né? E a gente publicou. E eu gostaria agora, sem combinar nada com você, que você lesse esses pensamentos de 1971. Eu vou fazer a introdução, aquilo que eu escrevi para apresentar você. E na sequência você lê esses pensamentos que estão aí. Acompanha comigo, olha, pensamentos. Humberto Domingos Pastore, 16 anos, é um garoto como tantos outros que gosta de futebol e de todas ainda era acentuado, olha. As outras coisas referentes à sua idade. Mas com 16 anos, apenas, Humberto, que é primo da Edna, a baixinha, já vai se revelando um futuro bom escritor. Os pensamentos abaixo, de sua autoria, dão uma ideia clara do quanto de versatilidade e poesia existe na mente do jovem escritor, que hoje tem quantos livros publicados? Eu tenho 4 livros, né? A maioria deles são assim, biografias, né? Biografia do Cônego Belisário, a história... da Vila Metalúrgica, né? Aqui onde é o Santa ali, Maria né? Goretti. Santa Maria Goretti. E tem um livro de contos, assim, eu falo contos urbanos, né? Que eram coisas verdadeiramente que aconteceu, que é... Contos urbanos de São Caetano da região, porque envolvia muito. Né? Eu tenho um livro seu de São Judas Tadeu na capa. Então, isso que eu ia falar também. E tenho biograficamente contando a história de São Judas Tadeu. Que está para chegar aí, 28 de outubro, não é? 28 de outubro é o dia dele. Todo dia 28 é lembrado, mas 28 de outubro é o dia dele. Legal. Então vamos lá. Olha, 71 para cá são 51 anos. Humberto vai ler o que ele escreveu e que o grande O Tambor publicou lá em 71. Vamos lá. Existiu um dia alguém que chorou com o calor do sol e saiu correndo, rindo pela chuva. O segundo? Existiu um dia um homem que procurou entender o mar, mas não entendia a si mesmo. Isso. Existia um dia uma criança que ria e lhe faltavam os dentes. E existiu um homem que tinha dentes lindos, mas nunca sorriu. Existiu um dia alguém que contou em versos seu amor, porém não foi capaz de confessá-lo a quem amava. Existiu um dia alguém assim que era parecido com muitos, mas nunca foi igual a ninguém. Esse último é o meu favorito, viu? Eu fui reler 51 anos depois. Gente, eu estou lendo hoje, depois de 51 anos. Olha só, naquela época eu tinha 30 anos, você já tinha uns 23, 24, né? Humberto, o meu favorito. Existem homens que saíram deste planeta e desceram na Lua. E existem homens
que estão morrendo porque ainda não conheceram a terra. Exclusivo para o tambor, graças a Edna de Jesus Trace, que está, acho que em Vinhedo. Vinhedo, né? Vinhedo. Edna, olha aí, o seu primo, ó, deu certo, né? E a gente acreditou, né? Puxa vida. Puxa, obrigado, irmão. Obrigado. Olha, me emocionou. Gente, a gente não combinou nada, a gente queria realmente pregar uma peça pro Humberto, a emoção dele, a nossa emoção. Pessoal de São Caetano, vocês estão de parabéns. Continuem com esse projeto da Fundação Pro Memória. Universidade de São Caetano, perdemos Oscar Gabiloto, mas puxa vida, ele deixou um legado. Vamos recuperar esse legado do Oscar, aprimorando a sala de memória da universidade. O Museu de Santo André, onde Humberto trabalhou, né? Vamos cada vez mais falar criar e divulgar a cidade de São Caetano do Sul. E na Semana da Autonomia, em plena Semana de Autonomia, um grande abraço a todos os 95, as 95 lideranças do movimento, particularmente aos 3 jovens que nós citamos, né? E em especial a população de 74 anos atrás, que acreditou na possibilidade de que São Caetano, já com apêndice do Sul, se transformasse nessa beleza que é hoje. Na semana que vem a gente tem mais uma entrevista. Até lá, muito obrigado.